E aí, mano? Firmeza? Legal? Só alegria? Então, velho, é o seguinte. Esse vídeo aqui vai ser a continuação dos vídeos que eu estava falando sobre a história do jazz. Firmeza? Então, vamos lá. Eu parei na parte da, 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 do Lil Armstrong, né? Que o Lil Armstrong, que foi o cara que criou os sketches, né? Que transformou o jazz em arte, né? Que até então o jazz era visto apenas como música para entretenimento, para distração, para animação, né? Tanto que é usado até hoje, é usado nos filmes, né? Como trilha sonora de filmes, era usado como trilha sonora de desenhos animados, né? Você já percebeu? Se for assistir ali o Tom e Jerry, o Mickey Mouse, o primeiro Mickey Mouse e tal, certo? Então, eu falei aí dessa questão aí, e do Lil Armstrong, né? Que foi o cara aí, considerado por muitos aí, o grande jazzista aí, né? Que fez a primeira revolução do jazz, certo? Transformando o jazz de, de apenas um entretenimento para uma música artística, né? Para o caráter de arte, de música mesmo, né? De arte musical, melhor dizendo. Bom, daí com o Lil Armstrong e alguns outros músicos que tocavam no Harlem, né? O bairro lá dos Estados Unidos, o bairro que é de Nova York, ah, vai ser difundido um estilo de jazz chamado jazz swing, né? O swing jazz, que era um jazz mais para dançar, um jazz mais agitado, né? E um grande nome desse estilo, né? Que após o Lil Armstrong, né? Pouco depois assim do Lil Armstrong, que o Lil Armstrong já havia surgido e tal, já havia despontado como um grande nome do jazz, vai aparecer um cara chamado Duke Ellington, né? Que é desculpe, que é considerado por muitos aí também um dos maiores músicos de jazz, né? Duke Ellington, que, diga-se de passagem, é o cara que mais compôs músicas em toda a história dos Estados Unidos, né? O maior compositor aí dos Estados Unidos. Procura esse cara, Duke Ellington. O cara era zica, mano. O cara era bom. Bom, e esse cara aí, ele vai jogar na cena musical um estilo de jazz, né? Vai ficar bem conhecido com ele. Claro, o Lil Armstrong já havia começado, mas vai ficar mais conhecido com ele, que será o jazz swing, né? Que é aquele jazz, voltando a falar aí, jazz mais dançante, um jazz mais para festa e tal. Embora ele não tenha se beneficiado desse gênero, né? Desse gênero, não, desculpe, desse novo estilo de jazz que ele havia propagado em maior escala, né? Quem vai acabar se beneficiando e sendo considerado aí o rei do swing é um cara chamado Benny Goodman, né? Mas tem uma razão para isso, né? Tem uma razão para ele ser aclamado e bem conhecido, o Benny Goodman. A razão era a questão racial, né? O Benny Goodman, ele era branco, né? E ele sofreu influências aí de todos esses músicos de jazz negros que eu falei, né? Que eu falei nos vídeos anteriores, inclusive do próprio Duke Ellington, do Lil Armstrong, né? E ele era o Ben Goodman, ele era um clarinetista, né? E, e ele vai tornar o jazz swing conhecido, né, em todo o território norte-americano. E a partir do Benny Goodman é que o jazz vai se tornar a música mais popular, o gênero mais popular dos Estados Unidos na década de 30 a 40. Vai virar a música popular dos Estados Unidos, vai ser o jazz swing, né, por causa desse Benny Goodman, que era branco. E como ele era branco, a indústria fonográfica aceitava mais ele, né? Divulgava o CD, os discos, né? Não era CD, era disco. E, e aí o Duke Ellington acaba ficando assim meio ofuscado, né? Como todos os outros músicos
os outros músicos negros, né? A questão aí do racismo, né? Esse Benny Goodman aí, ele era clarinetista, ele foi considerado aí o rei do swing. Para você entender bem o que acontecia ali, é um pouco parecido com a questão do Elvis Presley, né? Todo mundo sabe que o rock and roll era uma música negra, mas ficou conhecida com quem? Com Elvis. Por quê? Porque ele era branco, né? O Benny Goodman é a mesma coisa. O jazz era uma música negra, né? Ainda é, né? Uma música preta. Surgiu com os negros e tal. E ele apareceu lá, o Benny Goodman, era um grande fã de jazz, dos músicos de jazz, começou a fazer músicas também e ele ficou famoso, ele ficou conhecido em todo o território, não só em Nova Orleans, Chicago ou Nova York, que era assim os três lugares onde havia mais conhecimento sobre jazz, né? Que eram os lugares onde os negros tocavam. Aí o Benny Goodman, como ele tinha a questão lá racial, ele era branco e tal, ele vai popularizar o jazz, vamos dizer assim, no território norte-americano. Firmeza? É, Então, essa época aí, de 1930 a 1940, o jazz mais tocado será o jazz swing, né? Que são aquelas big bands que eu estou mencionando aqui. O jazz swing, o que ele consistia? Nas grandes orquestras de jazz, né? E quem que vai começar isso? O Duke Ellington, né? Porque até então os caras tocavam como? Eles tocavam em trios, em pequenas bandas aí de 10 caras, às vezes uma mulher no vocal, como a Billie Holiday, né? A Bessie Smith também, mas Bessie Smith era mais sobre o blues, né? Mas a Billie Holiday, a principal cantora de jazz aí, do começo ali do jazz. Então era assim, eram bandas pequenas, né? Tipo 8 integrantes, às vezes 4 apenas, né? O próprio Benny Goodman houve momentos que ele tocou em trio, em quarteto, né? Um cara que concorria também com o Duke Ellington, o Benny Goodman. O Benny Goodman e o Duke Ellington era um cara chamado Dick Webb, um baterista muito bom, né? O cara era muito zica, muito bom. E ele também era um cara muito conhecido nessa época aí do jazz swing. Então o jazz swing era questão do quê? Das big bands, daquelas bandas tipo em estilo de orquestra, né? Orquestra de jazz. Isso aí vai começar tudo com o cara chamado Duke Ellington, certo? Que era um crioulo, ele era mano, mas ele era um mano meio elitizado, sabe? Ele foi criado, vamos dizer, a pão e ló, certo? Ele era bem. Mas ele era mano, ele não era mestiço, nada disso não, ele era mano. Mas ele tinha boa condição, entendeu? Então ele tinha boa condição financeira. Então ele começou a colocar lá as suas orquestras, né? Orquestras de jazz. Então isso aí que tudo começou com ele, com o Duke Ellington, certo? Essa questão de orquestra de jazz, né? De você ter vários músicos tocando ali e um solista lá de piano, inclusive o Duke Ellington, ele tocava piano. Vai começar com ele, certo? Só que vai ficar famoso, claro, por causa das circunstâncias, questões raciais, com o Benny Goodman, certo? E aí, após esses dois caras, né, quando o jazz swing começar a dar uma declinada ali, né, que o próprio Duke Ellington vai começar a falar assim que a música, né, o jazz, ele está se tornando comercial, né, que o swing é comercial e o jazz é música, é arte, né? Então ele falava, ele até brincava, pô, a parte do jazz, o jazz mesmo, né, aquele que a gente toca e tal, ele é música, ele é arte. Mas esse swing aí, essas festas que a mídia quer vender, né, que foi um sucesso muito grande na época, né, vender show, essas coisas, isso aí é business, isso é negócio, isso não é música, tal. Então o próprio Duke Ellington ele meio que criticava. Aí quando chega na década de 30 também, vai acontecer um fato muito bacana em Nova York. Em 1938 vai acontecer o primeiro festival de jazz, cara. Com cerca de 25 mil pessoas
vão lotar um estádio, brancos e negros, tá? Tinha preto lá também. Eles vão lotar um estádio para ver o primeiro festival de jazz em Nova York, certo? E vai ter músicos de vários tipos lá. Vai ser meio que misturado. Claro que a maioria dos músicos eram pretos, mas vai ter músico branco também. Isso em 1938, primeiro festival de jazz, certo? E vira e mexe acontece aí vários festivais de jazz aí, um dia aí, quem sabe, né? Eu pretendo ir em algum, né? Pô, um sonho, né? Vai saber, né? Mas enfim, o primeiro foi em 1938, certo? Guarda essa data aí, que essa data é importante, né, mano? Primeiro festival de jazz e bacana. Bom, aí, após esses caras aí, já ali pro final da década de 40, desculpe, no início da década de 40, vai surgir um cara chamado Lester Young. Né? O Lester Young, que era um grande fã aí do Duke Ellington, era um músico assim muito versátil, né? E muito sensível, conta assim um pouco da história dele, que era bem sensível e tal. E ele vai começar a criar o jazz que eu chamaria o jazz sofisticado, né? Aquele jazz lá daqueles manos, Mitida Bestas, aqueles caras frescos, sabe? Que à noite quer tomar um vinho, ficar ouvindo jazz, aquele jazz mais suave, mais sossegado e tal. Então vai começar com esse cara aí, o Lester Young, certo? Que não vai dar tempo de eu falar nesse vídeo sobre ele. Próximo vídeo eu falo, eu dou continuidade à história do jazz e falo mais sobre o grande Lester Young. Firmeza?